Você já deve ter notado que a Microsoft mensalmente traz novas atualizações e novas features ali para o Microsoft Power BI. Nesse ano de 2024 foram tantas atualizações que às vezes a gente fica até perdido. Mas não se preocupe, meu nome é Guilherme Gomes, eu sou instrutor de Power Platform e 365 aqui na Nitel. E no vídeo de hoje a gente vai te trazer as principais atualizações dos últimos 6 meses. Lembrando que aqui na Nitel a gente tem vídeo para cada atualização no seu mês, né, ali recorrente. Porém, se você quiser ver um resumo, esse vídeo aqui é para você. Então, vamos lá! Pessoal, dando início aqui ao nosso vídeo, como que nós vamos ativar o cálculo de visuais? É um recurso de versão preliminar, precisa ser ativado. Para isso, nós vamos em Arquivo, Opções e Configurações, Opções, vamos aguardar carregar o nosso painel de configurações e vamos em Recursos de Visualização. Nós vamos ativar o último campo. Então, ativa o cálculo de visuais, vai ser necessário reiniciar o seu Power BI para funcionar. Feito isso, nós vamos começar a utilizar agora. Eu tenho essa matriz e nessa matriz eu tenho a informação de data, né? Distribuído aqui em hierarquia, ano, trimestre e mês. E eu tenho a minha medida de salário. Então, o que eu quero fazer agora é trabalhar com os cálculos de visuais. Então, para isso, seleciono o visual e nós temos essa opção de novo cálculo. Esse novo cálculo, ele cancela a necessidade de você ter que criar uma nova medida para fazer uma análise em cima daquele salário. Por exemplo, eu quero saber um comparativo do mês de fevereiro com o mês anterior, com janeiro. Anteriormente, nós precisávamos criar uma medida só para isso. Agora, com os cálculos visuais, não é mais necessário. Por exemplo, se eu quiser calcular o acumulado, nós precisaríamos de uma medida para isso. Agora nós conseguimos com os cálculos de visuais. Então, se a gente clicar aqui no FX, eu tenho algumas funções que nós vamos estudar na medida que a gente for avançar. Então, vamos clicar aqui em Soma em Execução. A tradução aqui ela não é muito boa, mas isso aqui vai trazer para a gente o acumulado. Então, se você quiser trocar o nome dessa coluna, então vamos trocar aqui para acumulado. E se você observar, já temos uma nova função DAX, que é a Running Sum. Então, vamos passar o nosso campo, salário, e dar Enter. Ele já vai trazer para a gente o acumulado dos meses. Então, janeiro mais o valor de fevereiro, 1 milhão, mais o valor de março, 1.496.000, ou seja, totalizando o valor total do trimestre. E assim ele vai somando até o final do seu intervalo. Ou seja, lá no final, na última coluna, eu tenho o valor total da soma, né? Então, para ambas as colunas, o valor total é o mesmo, porque foi acumulando até o final. Então, esse é o nosso acumulado. Agora a gente tem as médias móveis. Então, vamos passar aqui a função Moving Average. Vamos passar a nossa medida. E aqui nós vamos passar qual que vai ser o valor da nossa média móvel. Por exemplo, se eu passar 2 como parâmetro, ele vai somar os dois itens e tirar a média entre eles. É basicamente isso que a média móvel faz, tá? Então, se eu der Enter, no primeiro ele repete porque eu não tenho o número anterior, mas se eu pego os dois aqui, ó, 582 mais 599.000, a média entre eles é 591. Túlio, e se eu quiser alterar o meu parâmetro de média móvel? Observe que para editar aqui eu não consigo selecionar a coluna. Eu preciso ir lá no Criar um Visual, clicar com o botão direito sobre ele e editar cálculo. Então aqui eu consigo fazer alteração. Por exemplo, se eu passar o parâmetro 3, então se eu passo o parâmetro 3 na média móvel, o único item que vai alterar aqui é o 457. Então 457 porque os dois primeiros ele vai permanecer intacto. Então essa é a nossa média móvel. Vamos para a próxima função, que é a porcentagem do pai. Então, se eu clicar sobre essa opção, ele vai trazer para a gente a porcentagem do pai. O que é a porcentagem do pai? É preciso a gente entender a hierarquia para a gente conseguir entender isso. Então, os meus dados ele é dividido em ano, trimestre, que é um filho do pai, e eu tenho o janeiro, que é um filho do trimestre. Então, eu preciso entender essa hierarquia. Então, aqui nós vamos passar o campo salário, o collapse, vamos passar aqui o campo salário também. E aqui no eixo nós vamos passar as linhas, rows, que é um novo parâmetro também.
Então, se eu passo dessa forma, ele vai trazer para mim o percentual do pai. Então, se eu pegar, por exemplo, o pai para cada linha, qual que é o pai de cada linha? O pai de cada linha é o trimestre. Por exemplo, janeiro é um filho de trimestre, fevereiro é um filho de trimestre 1, março, a mesma coisa. Então, esse comparativo aqui é em relação ao total do trimestre. Então, se eu pegar 582 mil e dividir por 1.496.000, nós vamos encontrar o valor de 39%. Essa é a porcentagem do pai. E para melhorar isso aqui, nós podemos aplicar a formatação de porcentagem. Então, vamos chamar a função format, vírgula, passar o parâmetro, vou colocar 2 casas decimais, fecha a função e dou Enter. Ele já vai trazer para mim em fórmula de porcentagem. Então, essa é a nossa porcentagem pai. E se você trabalhar aqui com as hierarquias, trabalhando com drill down e drill up, ele vai obedecer essas hierarquias também. Então, se eu ir avançando aqui, ó, o porcentagem do pai é em relação ao ano. Então, o trimestre passa a ser um filho. Então, esse 16% é em relação ao ano de 2018. Então, é muito importante a gente entender essa hierarquia. Vamos para a nossa próxima função, que é a porcentagem do total geral. Então, antes nós precisávamos de criar uma medida só para isso também. Agora a gente tem uma opção aqui que nos permite fazer isso. Então, passa as medidas e aqui nós vamos passar também as linhas. Então, rows, dou Enter, ele vai trazer para a gente o percentual do total. Então, aqui ele está pegando cada linha e comparando com o total, que é 39 mil. Então, se eu pegar, por exemplo, o primeiro registro, 582 mil, e dividir por 39, nós vamos encontrar que o valor disso é 1%. Deixa eu colocar aqui em formato de porcentagem para ficar mais fácil. Então, format, 0. Vou colocar 2 casas decimais, fecha a função. Então, nós vamos encontrar 1,49%. E assim, para cada linha, ele vai sempre comparando com o valor total. Pessoal, vamos para a nossa próxima função, que é a média de crianças. Então, vou clicar sobre o fx, vamos clicar em média de crianças. E aqui nós vamos passar 2 campos, o salário e o raw. Feito isso, ele já vai criar a nossa coluna. E como funciona essa média de crianças? O que são as crianças se a gente for pegar a nossa hierarquia? As crianças do trimestre 1 é janeiro, fevereiro e março. E o que é a média dessas crianças? Ele vai pegar a soma desses 3 itens. Se a gente pegar aqui o primeiro trimestre, então eu tenho 582, 599 e 314. Somo eles e divido por 3, nós vamos encontrar 498 mil. Isso é a média das crianças. E isso vai se aplicar também quando eu subir o nível aqui na minha hierarquia. Por exemplo, quando eu estiver analisando só trimestres e anos. Então, os filhos passam a ser os trimestres, tá? Vamos para a nossa próxima função, que é o versus anterior. Então, eu quero fazer uma comparação com o mês anterior. Então, nós passamos o campo, que é o nosso salário, e o mês anterior desse salário. Então, vamos verificar se vai funcionar. Então, como esse aqui não teve o mês anterior, ele pega ele mesmo. O próximo mês, ele está comparando fevereiro com janeiro. E eu tive em fevereiro um aumento de 17 mil. E assim ele vai comparando. Ó, o mês de março em relação ao mês anterior teve uma queda de 285 mil. E assim ele vai fazendo, comparando sempre com o mês anterior. O oposto disso nós temos comparando com o próximo mês. Então nós podemos fazer o comparativo do salário em relação ao próximo mês. Então, por exemplo, se eu pego o mês de janeiro e comparo com o mês de fevereiro, eu tenho uma queda de 17 mil. Então o mês de janeiro foi pior do que o mês de fevereiro, 17 mil. E assim nós vamos para cada registro. Se eu começo a analisar fevereiro, fazemos um comparativo com março, 314, ou seja, no mês de fevereiro nós tivemos 285 mil a mais de salários, né? Pagamento de salário. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Vamos para a nossa próxima função, que é o
versus primeiro. Então ele vai pegar cada item, cada linha e vai comparar com o primeiro registro. Então vamos verificar isso aqui na prática. Então ele pega, como o primeiro ele é o primeiro, ele não vai comparar, não vai ter diferença nenhuma. Então vamos analisar aqui o nosso segundo mês, fevereiro de 2018. Então se eu pego ele e comparo com o primeiro, quer dizer que eu tive em fevereiro 17 mil a mais em salário do que no mês de janeiro. E assim nós vamos para o próximo também. Por exemplo, se eu comparar março com o primeiro mês de janeiro. E aqui nós vamos a nível de linha, tá, pessoal? Então sempre nós vamos pegar todas as linhas e compará-la com a primeira. E nós temos o oposto disso também, que é o versus o último. Fazer uma comparação de cada linha com o último item. Então, da mesma forma, nós vamos passar salário e o last, função last, para pegar o último. Então, dou Enter, ele já vai criar a nossa coluna e aí nós vamos ter um comparativo com a última coluna. Por exemplo, o primeiro mês eu tenho 582 mil. Se eu for lá no último mês, eu tenho 500 mil. Aqui, ó, no mês de março, é a última linha, tá, pessoal? Não é a última linha do pai. É a última linha do registro mesmo. Então, se eu pego 582 mil e comparo com 500 mil aproximado, qual que é a diferença entre eles? Então, eu tenho aqui que no primeiro registro, comparando com o último, eu tive 83 mil de salário a mais. Então, pessoal, esse é os nossos cálculos visuais, que acaba facilitando demais o nosso trabalho, evitando a necessidade de criar um tanto de medida para ter a nossa análise de acordo com a nossa necessidade. Essa atualização aqui é bem bacana também, tá? Agora você tem a opção de criar um layout móvel, um layout para um dispositivo móvel de maneira automática, tá? Antigamente você precisava criar manualmente um layout para quando aquele dashboard estivesse sendo acessado a partir de um dispositivo móvel, um celular, por exemplo. E agora essa opção está automatizada aqui dentro do Power BI. Bom, vamos lá, eu tenho um dashboard de exemplo bem simples, alguns cards aqui em cima e dois gráficos aqui embaixo. Você já sabe que do lado esquerdo você tem esses dois ícones aqui, onde você consegue mudar entre a visualização desktop e visualização móvel. Se você clica aqui no celularzinho, você vê a visualização móvel. E agora você tem esse botão Criar Layout Móvel Automaticamente, que é um botão que não existia nas versões anteriores. Quando eu clico em cima dele, ele já traz para mim aqui automaticamente todos os objetos que estão lá na minha visualização de desktop para dentro de uma visualização layout, já organizando do jeito que o desktop entende que fica bom. Então ele trouxe lá os meus cards, trouxe os dois relatórios, dois gráficos e já organizou automaticamente para mim. Isso acelera muito o desenvolvimento porque não precisa você manualmente vir trazendo as coisas aqui para dentro do display. Lógico, uma vez que as coisas estão aqui dentro, você pode fazer ajustes se você quiser, né? Você pode diminuir, pode aumentar de acordo com a tua necessidade. Eu vou utilizar aqui um conjunto de dados fictício de uma empresa que realiza vendas de produtos agrícolas para alguns países, incluso o Brasil e alguns países aqui da América Latina, tá? E aí, imagine que eu tenha uma quantidade de pedidos ao longo dos meses aqui do ano de 2023. E nesse caso, eu queira saber quanto que cada país contribuiu aqui com os pedidos, até para saber, poxa, em qual mês que eu vendi para tal país, X país, quanto que cada um contribuiu aqui em relação ao total. Para esse caso, a gente poderia utilizar aqui dois visuais, tá? Que seriam bem interessantes. Eu tenho aqui o visual de coluna, só de coluna empilhada, e eu tenho aqui também o gráfico de área, tá, pessoal? Tenho dois, tanto o gráfico de área quanto o gráfico de coluna. E aí, se eu quiser, né, adicionar aqui as categorias para saber quanto que cada país contribuiu em relação ao total, eu posso trazer aqui para a minha parte de legenda. Eu posso trazer aqui, lá da dimensão concessionária, eu vou trazer a região. E aí perceba que tanto aqui no gráfico de coluna empilhada, quanto no gráfico de área empilhada, eu conseguia verificar, né, em relação ao total, né, quanto que cada um contribuiu. Então eu vejo aqui, né, que no mês aqui de abril, por exemplo, o Brasil contribuiu mais em pedidos, então teve mais pedidos realizados em relação à Argentina, enquanto que no mês de maio foi a Argentina que acabou superando o Brasil, tá?
Mas perceba, no gráfico de coluna, quando a gente está falando aqui de análise temporal, né, a gente tem aqui uma pouca integração, né, entre os meses aqui. Eu tenho esses espaços e eu não consigo visualizar bem essa evolução ou involução, né, dos nossos pedidos aqui em relação ao tempo. Ele é bem mais destacado em relação às categorias, né, do que em relação ao tempo. Enquanto que nesse nosso visual aqui de área, eu consigo, né, verificar melhor como está a linha de tendência aqui, né, avançando os meses, como estão as nossas vendas, os nossos pedidos aqui. Perfeito. Só que o gráfico de coluna empilhada, ele também tem uma variação, né, que é o gráfico de coluna 100% empilhada, em que nós poderíamos, né, realizar a análise percentual de uma forma melhor. Então, veja, aqui eu consigo saber em cada mês, em relação ao percentual, quem contribuiu com quanto, né, em relação ao total. Então, o nosso gráfico de coluna 100% empilhado, ele vai de 0 a 100, e eu consigo notar aqui, por exemplo, no primeiro mês, que a Argentina, ela contribuiu com mais de 70% aí dos pedidos, tá? Enquanto que aqui no mês de abril, o Brasil contribuiu com mais de 60% dos pedidos. Então, note que nós conseguimos visualizar melhor, né, em relação ao total aqui, né, percentualmente, porém isso não existia, né, no nosso gráfico de área, tá, pessoal? Isso não tinha, tá? Então, se você quisesse fazer esse tipo de análise, você teria que personalizar aqui o visual, não seria tão interessante, tá? Para você fazer aqui nele. Só que agora a gente tem, né, o nosso novo visual aqui, que é o visual 100% empilhado, né, de gráfico de área, onde você consegue ter aquela mesma opção ali do gráfico de coluna, só que também com a vantagem de você ter aqui essa integração, né, dos meses. Você consegue indo acompanhando de forma integrada e dessa sensação de unidade aqui, né, com a linha de tempo, tá? Então eu consigo ver que tanto a comparação percentual quanto também os avanços aqui, né, as evoluções aqui em relação ao ano, tá? Em relação ao período. Eu tenho aqui uma matriz que está exibindo um faturamento, né? São vendas aqui divididas aqui por vendedores, né? Então tem uma análise de vendas por vendedores e eu tenho aqui ao lado, né, nas linhas, anos e trimestres, né? Primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto, tá? Para cada ano. Eu vou expandir aqui para a gente visualizar e perceba o seguinte, ó, que nesse visual aqui de matriz, ou no modelo convencional, né? No padrão, a gente tem os trimestres aqui abaixo do ano de 2018, certo? Nós temos a linha total, né, ali embaixo, e nós temos o total de cada ano ao lado aqui, né, dos anos, tá? Então, veja que o trimestre está exatamente embaixo. Nas novas configurações de layout, você pode acessá-las clicando aqui em formato, selecionando, né, a primeira matriz, clicando aqui em formato, e aí você vai ter aqui na parte de predefinições de layout, tá? Então, nessa parte aqui, você consegue expandir e você vai ver que você tem aqui, ó, o modelo layout. Ele está como compacto, certo? Mas eu posso trocar para contorno. Veja que quando eu troco para contorno, eu tenho agora um espaçamento aqui. Então, o trimestre ele chegou um pouquinho aqui para a direita. E eu tenho um espaçamento entre os anos aqui, tá? Você também tem aqui em frente uma linha de total, em frente de cada um dos trimestres. A linha de total, ela sobe, tá? Então, ela fica agora aqui em cima, ela não fica mais lá posicionada lá embaixo. E caso você queira também repetir os cabeçalhos, ó, veja que aqui o 2018 eu tenho um espaçamento entre eles, mas você tem a opção de repetir, e aí agora ele repete aqui o ano para todo esse espaçamento, tá? Então, você pode tanto habilitar quanto desabilitar essa opção. Outra opção que você tem aqui, além do contorno, é o tabular, tá? Na opção tabular, você ainda mantém aqui o espaçamento, ainda mantém o trimestre aqui um pouquinho mais para a direita, só que ele fica um pouco mais integrado aqui na tabela, e também você tem a linha de total lá embaixo, tá? Então ela não fica mais em cima, ó. Então, diferente aqui da contorno, ó, que a linha de total vem para cá para cima, né? A tabular vai um pouquinho lá para baixo, e você ainda mantém aqui, né, a funcionalidade de repetir os cabeçalhos, porém, aqui nessa opção, ó, se você quiser deixar mais parecido ainda com as tabelas dinâmicas do Excel, você pode ainda habilitar aqui as linhas em branco, ó, e aí você vai ter essa linha divisória aqui, né, das nossas categorias, como a gente tem lá no Excel, que facilita bastante uma análise mais visual, tá? Então fica bem mais organizado. E você ainda, caso queira, você pode abrir aqui, né? Expandir essa opção da linha em branco e trocar a cor aqui para uma cor padrão do seu modelo e assim por diante, tá? Então, bem bacana. Você também pode trabalhar aqui com a transparência dessa linha, então, bem interessante. Outra coisa que a gente teve aqui no visual
de matriz e que também vai se repetir para alguns outros visuais é a questão da interação com o objeto mais facilitado. Então, antes, para que você trabalhasse aqui mesmo com a interação com o objeto, né, que é essa opção que você clica, né, no elemento e ele já abre para você aqui o visual de formato, antes você tinha que procurar aqui dentro da guia formato as configurações de cada objeto. Porém, agora está um pouco mais facilitado, você pode clicar com o botão direito, tá, pessoal? Então, clicando com o botão direito em cima da tabela e vindo aqui ó, em formato, você pode clicar aqui no objeto que você quer formatar, que ela vai abrir para você aqui, né, as linhas de subtotais, ó, se você quiser a de total e assim por diante, tá? Então, clicando com o botão direito, indo na opção formato, você tem aí habilitado essas opções de interação com o objeto. Mas é importante que a interação com o objeto esteja habilitada lá nas configurações. Caso você não saiba habilitar, basta você vir aqui em Arquivo, Opções e Configurações. Opções. Eu gosto de habilitar aqui na parte de global, para ficar com todo o arquivo, né? Não só o arquivo atual que você esteja trabalhando. Você vem aqui em Recursos de Visualização e você deixa marcado essa opção de interação com objeto. Ó, isso daqui, tá? Quando você habilitar isso, provavelmente ele vai pedir para que você reinicialize o seu Power BI, né? Você vai fechar, abrir de novo e ela já vai estar habilitada aqui para você, tá? Então isso aqui facilita muito na parte de formatação e de personalização aqui dos seus visuais. Eu estou com o meu Power BI Mobile aberto. Caso você não tenha, você pode instalar ele lá na Play Store ou nosso Apple Store, tá? Eu estou aqui com ele aberto e vou clicar aqui em meu Workspace, tá? E procurar o meu projeto. Lembrando que você vai perceber que os projetos que estão aqui com a versão mobile, eles têm esse símbolo aqui em lilás, tá, pessoal? Com esse símbolozinho, esse ícone do celular ali no cantinho, tá? Então significa que esses projetos que têm esse símbolo têm aí disponíveis, né, uma versão para ser acessado pelo seu celular. Eu vou procurar aqui até achar o projeto 3. Opa, achei ele aqui. Vou clicar em cima dele. Olha só, eu tenho aqui agora o meu visual na versão mobile, tá? E na atualização desse mês, eu agora posso clicar aqui nos 3 pontinhos no canto superior direito e mostrar os visuais como tabela. E aí aqui embaixo eu tenho as tabelas com mais detalhes aqui, caso eu tenha alguma dúvida ou queira visualizar aí alguma informação naquele visual específico que eu não consiga ver como um visual convencional. E caso eu queira voltar, né, a exibir os visuais convencionais, 3 pontinhos de novo, mostrar recursos originais. E aí eu consigo retornar aqui e visualizar eles novamente, tá? Bom, pessoal, então essas foram aí as atualizações do Power BI nesse primeiro semestre. Se você gostou, coloca aqui um comentário, curte, compartilha, que é muito importante pra gente. E não se esqueça que aqui no canal da Nitel, se você quiser ver em mais detalhes cada atualização do seu mês subsequente, você pode estar entrando aqui no canal que a gente tem para cada mês aqui um vídeo detalhando todas as atualizações. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!